Olá, eu sou Patrícia Calderon e começa agora mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado, 8 horas da manhã. Eu te convido a ficar comigo aqui 1 hora, porque eu vou entrevistar hoje a Anete de Castro, ela que é vice-presidente do Grupo Mallory. Anete, eu vou te chamar de Anete porque a gente já virou meio que BFF, né? Best Friend Forever. É isso mesmo. E você é jovem. Anete, você é inglesa e eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes como foi a sua chegada aqui no Brasil. Eu sei que você passou por empresas incríveis, né? Aqui também, empresas, inclusive empresas cearenses. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória aqui no nosso país. Tá bom, então, primeiro, obrigado, Patrícia, por ter me convidado para a gente conversar. E somos best friends porque a Patrícia já é uma das mais novas mulheres do Brasil, do nosso grupo, que seguramente a gente vai falar um pouquinho também. Bem, vai fazer 39 anos que eu estou aqui no Brasil. Cheguei por amor. Na realidade, eu morava em Londres, já estava dentro da Shell Internacional como executiva, estava super bem na vida que eu tinha pedido quando eu entrei na universidade. E o Marcos, meu marido, que morou 4 anos em Londres, ele teve que retornar para o Fortaleza para cuidar das empresas do pai dele. A situação requeria a presença dele. E quando a gente está nessa idade, às vezes a gente não pensa 2 vezes. Então, eu disse, bom, se você vai, eu também vou. E cheguei aqui no Brasil em 1983. Ainda nem era democracia. E aquela época que não tinha a comunicação que a gente tem hoje. Só posso dizer que eu passei 2 anos chorando, questionando o que eu tinha feito na minha vida, mas eu estou aqui até hoje e eu não me arrependo de nenhuma experiência que eu tive até o presente momento. Que bom, Anete. Mas a única pena é que você perdeu os 70 anos da rainha no poder, né? Que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Mas aí você acompanhou tudo pela televisão. Ela é aquilo mesmo, Anete? Você, como uma boa inglesa, né? Você me falou que é muito fã da rainha. Ela é o que ela demonstra ser mesmo, aquela mulher forte, aquela mulher que, mesmo com todas as diversidades dentro, eu imagino que as 4 paredes lá do palácio não deve ser fácil, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que a rainha significa para os ingleses? Nós. Então, eu diria que a rainha hoje, gente, ela está no auge da sua popularidade e ela merece. Eu passei por vários momentos na minha vida com todos os problemas que qualquer família real possa ter. Os momentos mais difíceis, né, sobretudo quando a Diana morreu e a família real não acatou a morte dela como uma morte real. E a própria rainha teve que tomar a sua decisão de se afastar do establishment e fazer atos que jamais tinham sido feitos na história. Vamos lembrar que a monarquia é construída através de tradição. E eu acredito que ela teve vários momentos de insight que ganharam ainda mais a popularidade da população britânica. E ela mereceu toda aquela pompa e circunstância que a gente viu a semana passada, que foi extremamente moderno, não foi, gente? Eu queria até ressaltar um ponto que eu amei, que eu acho que todo inglês amou, talvez aqui o pessoal não entendeu tão bem, mas ela tomou chá com o Paddington Bear, que é um ursinho da nossa infância, que fazia todos os programas infantis, e a rainha tomou chá com ele, que eu acho que é um ato assim de modernidade da nossa rainha. Várias quebras de protocolo, Total, inclusive, né? total, sabe? Toda a parte digital, os beacons sendo acesos de forma digital e tudo mais. Eu achei um ato maravilhoso. Aliás, tem um ponto até bem especial para mim. O meu sobrinho até tocou no palácio naquele dia, na frente, naquele palco. Que orgulho. Ele toca na banda Elbow, que é uma grande banda da Inglaterra, e tocou na banda e ainda foi para a festa na casa. E eu vou te dizer, ele me chamou e disse, olha, foi um dos momentos mais especiais na minha vida. Então, a família real realmente ela faz parte do coração do inglês. Eu acho que já passou aquele período que a gente estava querendo se afastar devido aos custos, etc. Eu acho que ela lidou muito bem com os problemas da própria família, né, que são problemas sérios, né, do Andrew e do Harry, problemas sérios, difíceis, mas eu acho que ela soube lidar, ela soube separar aquilo que é família, aquilo que é tradição, e ela merece tudo que a gente viu a semana passada.
Eu vou fazer uma pergunta de leiga, tá? Mas é difícil conviver num país comandado por monarquia, Anete? Não, de jeito nenhum. A monarquia não manda, né, gente? Então, a monarquia é tradição. Enquanto a tradição não onera no cofre público, se ela agrega para a população, a gente só tem o que ganhar. E eu diria que nesses últimos 30, depois da Thatcher, né, nos últimos 35 anos, mais ou menos, a monarquia teve que abrir mão de vários privilégios de dinheiro público, diminuiu a quantidade de pessoas da família que realmente são assalariados. E eu acho que hoje aquela tradição, aquilo que une um país, que é a sua base, a sua cultura, a sua história, a monarquia ela faz parte. Eu acho que ela vai surfar durante muito tempo essa onda positiva. Ela faz parte da Grã-Bretanha, sem dúvida nenhuma. Anete, quando você chegou no Brasil, você falou que seu marido é cearense, né? Então, com o coração partido, você veio para o Brasil, né? Se instalou aqui em Fortaleza. Em algum momento você teve vontade de largar tudo, voltar para a tua terra? Hoje bate mais uma saudade de nostalgia ou de vontade realmente de viver a política e a economia do teu país? Eu acredito muito que a gente sempre é do país que a gente nasce. Então, as nossas raízes estão lá. Eu adoro a minha terra. Queria, se me aposentar um dia, ter um pé na minha terra e ter os momentos lá, mas eu fiz a minha vida aqui. E eu construí muito aqui. Eu acredito que se eu não tivesse aqui, talvez eu não teria a abrangência de vida que eu teria tido na Inglaterra. Eu acho que a minha vida na Inglaterra teria sido mais fácil. Aqui a minha vida foi muito mais difícil, tiveram muito mais desafios. Eu conheci um país, um continente com muito mais dificuldades do que a minha própria terra. Então eu acho que eu sou uma pessoa muito mais plena do que se eu tivesse seguido a minha vida de executivo na Shell Internacional. Mas eu amo meu país, volto todo ano. Bem, eu aproveito dos pontos melhores de cada cultura. Agora, a gente está falando de Fortaleza, aqui no Ceará, a gente não pode negar que é uma terra linda, né, de belezas naturais, de cultura. E você passou por várias empresas de diferentes áreas aqui, né? Eu queria que você contasse um pouquinho a sua trajetória profissional aqui no Brasil, inclusive aqui no Ceará, antes de chegar à Mallory. Então, quando eu cheguei aqui, eu não falava português. Eu vi porque o Marcos queria voltar. Tentei aprender português na Inglaterra, apesar de ser linguista, eu sou formada em línguas. Eu não conseguia aprender o português na Inglaterra, eu estava com um professor de Portugal. E quando eu cheguei aqui, eu honestamente eu não acreditava que eu ia ter as dificuldades que eu tive. Primeiro, poucas pessoas falavam inglês naquela época. Então, eu parti logo no início para ensinar inglês. Inclusive, tem uma história até engraçada. Eu sou formada como professora de inglês para estrangeiros, né? Mas eu bati em algumas portas de algumas escolas de línguas aqui e diziam que eu não falava a língua. Porque o inglês americano era o mais falado, né? Mas eu comecei logo no início, eu ensinei inglês. Essas escolas devem estar arrependidas, viu, Anete? Eu não vou nem dizer quais, né? Mas eu terminei aí eu ensinava inglês, eu ensinava russo na Casa de Cultura Russa, na UFC. Aí eu fiz algumas coisas no início, mas realmente eu estava já acostumada a ser uma executiva com um desafio maior. Então, nos primeiros meses, até sofri bastante. Naquela época, eu tinha já um contato com o Edson Queiroz Filho, do Grupo Edson Queiroz. Meu cunhado já tinha entrado no grupo para abrir as exportações. Vamos lembrar, naquela época, gente, o Brasil não exportava. O Brasil era fechado. É difícil a gente pensar assim, mas o Brasil era fechado, não exportava, não importava. E meu cunhado entrou na Esmaltec para iniciar as exportações da Esmaltec. E me convidou para tentar ajudar, falar com o pessoal de fora, etc. Apesar de ser estranho para mim, eu estava formado com mestrado em gestão de pessoas. Não era o meu ambiente, mas foi uma válvula de escape para mim. Foi uma oportunidade que abriu. Eu nunca deixei de agradecer o Edson Queiroz Filho, naquela época, por me receber sem nem falar a língua.
E eu comecei no chão de fábrica da Esmaltec, quando ainda estava no Francisco Sá, na fábrica antiga. E comecei a desenvolver as exportações. E assim comecei a minha trajetória. Aí do grupo Edson Queiroz, Então, você partiu para onde? Então, eu fiquei, eu assumi a gerência de exportação da Esmaltec, exportando fogão, botijão, freezer, etc. Passei a assumir também da Cascaju, a fábrica de castanha, então exportei castanha para o mundo inteiro. Em 91, quando o Collor abriu o Brasil, as importações começaram, então eu passei a fazer todas as importações do grupo, inclusive todo o sistema Verdes Mares, na realidade, a gente renovou naquela época nas importações. E em 2002 eu assumi como CEO a Esmaltec e a Cascaju. E passei 13 anos na gestão das duas empresas, que também foi um grande desafio que muitas vezes só acontece quando você está num grupo mais familiar, onde as pessoas conhecidas têm uma oportunidade maior. Então, eu trabalhei 13 anos como CEO das duas empresas. Em 2015, eu assumi a Mallory Eletroportáteis, que é do Grupo Taurus, da Espanha, também uma empresa familiar, mas de espanhol. E eu estou na Mallory, que tem fábrica em Maranguape desde 2015 até o presente momento. E a Mallory, a gente sabe que é líder, inclusive, na venda de ventiladores. Aqui a gente estava conversando nos bastidores, toda casa de cearense que se preze tem um ventiladorzinho da Mallory. Eu estava falando para a dona Nete, não fazendo propaganda, mas na minha casa tem 3. O porquê que o ventilador Mallory ele virou sinônimo de liderança nas vendas de eletroportáteis, Anete? Bem, a marca Mallory está no país há quase 50 anos já. Nasceu em São Paulo, passou por várias empresas. Em 2002, o Grupo Taurus da Espanha comprou a marca, a fábrica em São Paulo e uma pequena fábrica aqui em Maranguape. E em todos os momentos, a marca, apesar de ter passado por algumas mãos, ela prezou pela qualidade. Tanto você vai encontrar muitas pessoas ao redor do país que dizem, olha, meu liquidificador de 40 anos é Mallory. Perfeito, é isso. Sempre prezou pela qualidade. E isso é um ponto que a gente faz questão. A gente tem produtos extremamente acessíveis, então a gente tem o primeiro preço, até os produtos mais sofisticados na linha de ventiladores, mas a qualidade e o custo-benefício sempre é a nossa prioridade quando a gente está fazendo o desenvolvimento. Então a gente preza muito por isso e é super importante que cada família cearense tenha Mallory dentro da sua casa. Então a Mallory começou em São Paulo, é isso, Anete? Ela nasceu em São Paulo, era uma fábrica de componentes. Depois ela passou a fazer liquidificadores e ventiladores, deixou de fazer componentes e na medida que ela passou pela Mulinex Mundo, Black & Decker, aí finalmente terminou com o Grupo Taurus, onde estamos há 20 anos. E ela sempre foi desenvolvendo aquilo que a família brasileira precisava. Então, sempre olhava a tendência de vida da família brasileira, como que ela poderia agregar valor e dar uma conveniência maior àquela família. E é isso que a gente faz até hoje. A gente tem vários portfólios de produtos na cozinha, no lar, na ventilação. A gente tem a linha de portáteis Disney, a gente tem linha de portáteis MasterChef, e a gente tem uma linha nova que a gente está super empolgado, que é a linha de cuidados com o ar, porque a gente vem fazendo pesquisas e desenvolvimento na Espanha com patente mundial, que vai ser lançado no final do ano, onde a gente está cuidando do ar que a gente respira. E a gente sabe que aqui no Ceará a gente tem muita essa oportunidade das riquezas naturais, né? Então, eu imagino que as empresas elas precisam realmente pensar na sustentabilidade, pensar nas energias renováveis. E, pelo que eu li, a Mallory tenta seguir esse caminho. Eu queria saber por que vocês escolheram o Ceará para a fábrica, para uma das fábricas. É interessante, quando a Mallory foi comprada pelo Grupo Taurus, a Mallory é um grupo familiar, tem um dono, que eu posso dizer que eu tenho um orgulho imenso de trabalhar com ele, o senhor Ramon Temes, que é humanista. Ele, na realidade, não é espanhol, é Catalunha, então, nordeste da Espanha, nordeste do Brasil. Tem um pouquinho isso, e também tinha, naquele momento, quando eles adquiriram a fábrica, que realmente tinha uma fábrica de grande porte em São Paulo, o desejo dele sempre foi oferecer empregos e desenvolver regiões.
E eles optaram para não dar continuidade em São Paulo e sim vir para o Nordeste, onde ele poderia agregar valor aqui na região também. E isso sempre é um dos pontos que a gente preza dentro da Mallory. Eu faço questão de falar da pandemia. A gente não demitiu ninguém durante a pandemia por causa da pandemia. A gente manteve o nosso quadro durante esse período. E isso é sempre um dos pontos que a gente mais preza quando a gente discute a nossa situação dentro do Grupo Taurus, que a gente existe para, obviamente, gerar lucro, que é a obrigação de todos nós, mas também para a gente agregar valor na nossa região, onde a gente existe. Inclusive, quando o ESG começou a ser mais visto e mais utilizado, para mim, como gestor, e para o Ramon, como gestor da empresa também, era simplesmente uma comprovação daquilo que a gente sempre acreditava, que a gente desenvolve o nosso trabalho para gerar riqueza dentro da organização, mas para a gente agregar valor à região onde a gente está instalado. E antes da gente terminar esse primeiro bloco, eu queria falar mais um pouquinho sobre os projetos sociais. Eu queria destacar um projeto da Mallory que é na parte de educação, né, de qualificação de pessoal, em parceria com o SESI. O que é esse projeto, Anete? Bem, também isso foi uma situação até durante a pandemia que a gente se alertou mais. Durante a pandemia, a gente teve uma migração de todas as nossas atividades para serem digitais. A eliminação de papel foi um dos nossos pontos mais fortes. E a gente percebeu a dificuldade de muitos dos nossos funcionários, sobretudo de fábrica, de nem poder fazer o ponto digital, ou por dificuldades, ou por não lidar bem com o celular, e etc., etc. E a ordem que a gente deu foi justamente isso. Gente, a gente precisa educar o nosso corpo de funcionários a viver no mundo novo que existe. A gente não pode deixar eles na beira do mundo, nem permitir que eles se acomodem fora desse mundo. Durante a pandemia, mais de 1 bilhão de pessoas foram eliminadas desse mundo por não poder lidar com essa digitalização de uma forma ou outra. Então, nas análises que a gente fez, a gente viu que a gente tinha uma grande quantidade de pessoas sem ensino médio. Então, a gente ofereceu ensino médio para eles com o SESI de forma digital. E foi uma experiência, ou está sendo uma experiência, eles vão se formar em agosto. A ideia era não ter ninguém sem ensino médio dentro da Mallory. Eles vão se formar em agosto e o mais bonito foi a gente ouvir deles o orgulho dos filhos deles voltar à escola, voltar a aprender e cada um deles agregar um pouquinho mais de informação para eles mesmos e poder sobreviver nesse mundo cruel, na realidade, que a gente tem, né? Então, eu acho que a gente tem essa obrigação, eu acho que as empresas têm uma obrigação com os funcionários, muito além simplesmente da profissionalização dentro da nossa área. É fazer com que as nossas pessoas possam ter uma vida digna nesse mundo que está desenvolvendo. E a gente sabe que essa virada de página por conta da pandemia, o virtual, ele passou a ser uma realidade, né, Anete? Então, eu queria entender de que forma que a Mallory está trabalhando esse quadro de pessoal, com pessoas ainda trabalhando, as pessoas de escritório ainda estão remotas, metade remoto, metade pessoal. Como que vocês estão administrando essa volta aí, essa tentativa de pós-pandemia, né? Porque a pandemia ainda não acabou, ela só deu uma melhorada, uma freada. Mas como que vocês estão vendo essa volta? Bem, é um grande polêmico, né? Home office, o que é home office, quantos dias a gente deveria estar, como que é a produtividade das empresas. Eu acho que nenhuma empresa ainda entendeu claramente. Alguns estão sendo radicais, né? Volte, né? Como o Elon Musk está dizendo, volte todo mundo 40 horas. Obviamente, a fábrica sempre foi presencial, mesmo durante a pandemia, então todas as precauções necessárias são tomadas para isso. E nas áreas administrativas, comerciais, financeiras, tecnologia, etc., etc., hoje a gente está trabalhando 3 dias presencial, 2 dias home office, com 1 dia presencial para todos. Essa é a ideia, mas não é fácil a gente implementar isso. Durante esse período, houveram muitas mudanças, tanto na forma que a gente está trabalhando, como
na forma de cada um de nós enxerga o nosso emprego e a nossa profissão. Então, aquela qualidade de vida que vários tiveram, podendo ficar mais em casa, podendo estar mais com os filhos, podendo ter uma flexibilidade maior, a gente precisa tentar respeitar isso e assegurar que a produtividade da empresa e o trabalho em equipe, que é um dos pontos mais difíceis, seja não só respeitado, mas continue crescendo e melhorando. Então, em geral, a nossa regra geral é isso, 2 dias home office, 3 dias presencial. Tem áreas que se adaptam muito bem, tem outros que gostaram muito mais de ficar em casa. De ficar em casa. Creio eu que alguns vão fazer escolhas, né? E cada um de nós temos que nos adaptar. A última novidade, a gente vai ter que criar um espaço pets, porque não só os filhos agora estão sendo prejudicados, mas os pets estão sentindo saudade dos donos que passaram 2 anos juntos, né? Então, tem o espaço pet que vai ser criado dentro da empresa para um dia, de vez em quando, você até trazer seu pet para o trabalho. Eu acho que todos nós estamos aprendendo a conviver. Eu acho que o mais importante é, tanto nós como empresa, como os funcionários, a gente ter flexibilidade para se adaptar juntos e assegurar que o resultado da empresa seja preservado e o desenvolvimento de cada um de nós juntos também possa continuar. E que a produtividade realmente não caia, né? Eu achei, assim, claro que é importante você voltar para o presencial, para você ter realmente esse momento de estar junto, né? Daquela energia. O brasileiro adora abraçar, quer apertar a mão, quer estar junto, olhando no olho. Mas a gente sabe que o cuidado, né, desse resguardo foi importante para que mais vidas não se fossem, né? Por conta da pandemia, muitos brasileiros morreram no mundo todo, nem se fala. E por falar em pandemia, vocês tiveram também um projeto Unidos pela Vacina. E isso foi muito importante, de destaque, eu diria, aqui no Estado, né, Anete? Foi uma idealização de quem? Bem, então, Unidos pela Vacina é um projeto que foi criado pelo Grupo Mulheres do Brasil. Tenho orgulho de ser uma das fundadoras do Grupo Mulheres do Brasil, juntamente com a Luísa Helena Trajano e mais de 40 mulheres excepcionais, que a gente criou há 9 anos atrás, que tem um propósito muito simples, né? Cada um de nós fazer a nossa parte para um Brasil melhor. Então, a gente tem todos os nossos pilares de trabalho: educação, saúde, empreendedorismo, cultura, esporte, etc. E saúde sempre foi um pilar nosso, e sobretudo, a defesa do SUS. Que SUS, lembrando, né, é um sistema que foi criado em cima do sistema britânico, né, o NHS da Grã-Bretanha. Então, na pandemia, a gente percebeu que a gente teria que fazer algo a mais, porque, infelizmente, passamos por momentos aqui no Brasil, na pandemia, onde a gente estava com uma briga política e uma briga com um vírus que estava acabando com o mundo, né? E a gente enxergou que a gente tinha que fazer a nossa parte como sociedade civil de união. Então, a união significou, vamos unir todos, federal, estadual, municipal e toda a sociedade civil. Então, o Grupo Mulheres do Brasil lançou essa campanha justamente para unir, e a gente conseguiu trazer aporte para todos os estados do país. A gente mapeou todos os municípios do país, se eu não me engano, 5.580 municípios que o Brasil tem. A gente mapeou pela primeira vez para entender as suas necessidades, porque a gente entendeu que era o município que aplicava. O federal que tomava as decisões, o estado que coordenava. Então, era um momento extremamente complexo para todos nesse momento. E, através de Unidos pela Vacina, a gente conseguiu atender a todos os estados do país. Aqui no Ceará, a gente fica muito feliz em poder ter colaborado com todos os 184 municípios do país que receberam doações através de Unidos pela Vacina. E a gente ter feito a nossa parte para diminuir um pouco o sofrimento que a gente estava vivendo, e a gente colaborar com todas as instituições no país naquele momento. E o mais importante destacar, eu como cidadã vi, né, toda a movimentação do Unidos pela Vacina, que foi um projeto totalmente apartidário. Embora nós estamos vivendo ainda um momento de polarização da política, né?
negacionismo pelo nosso líder, que não deu o exemplo aí de se vacinar, para poder mostrar para os cidadãos brasileiros que tinha essa importância, a vacina tem essa importância, vocês chegaram nesse momento justamente para poder desmistificar o negacionismo, a briga política, o bater cabeça do negacionismo. Eu estou errada, né, nessa linha que eu estou levando, Anete? Me corrige. De maneira alguma. O que a gente precisava fazer naquele momento era olhar para o povo. Então, esse foi o objetivo. Vamos olhar para o povo, ver o que o povo precisa e como que a gente consegue chegar ali. Então, a gente tentou unir em todas as áreas. O grupo negociou vacinas para o governo a nível federal, fora do país. O grupo trabalhou com todos os CESAs, as secretarias de saúde do país a nível estadual, e o grupo trabalhou a nível municipal. E não importava para nós quem estava no poder, quem estava decidindo. A única coisa que a gente estava querendo fazer é assegurar a vacina para todos. Por quê, gente? Porque a gente sabia que a gente só poderia ter uma volta a alguma vida normal ou mais normal se a gente tivesse vacinado. Isso está plenamente comprovado. Hoje a gente está vendo uma onda nova de Covid, mas com consequências muito inferiores porque a gente está vacinado, a gente está chegando àquele nível de imunidade de rebanho. Então, foi muito claro, eu acho que foi um insight excepcional da Luísa naquele momento, de como que a gente pode ajudar, e só seria através da união. E todo mundo se abraçou, e foi um trabalho árduo, não nego, aprendi muito de como funciona o país, naqueles aproximadamente 10 meses que a gente trabalhou, de janeiro até outubro, quando a gente encerrou a primeira fase de Unidos pela Vacina, e foi extremamente interessante. Inclusive, eu disse a primeira fase porque, em consequência, o Grupo Mulheres do Brasil está criando seu próprio instituto, então a gente tem um instituto formado, e as primeiras ações que a gente está fazendo estão a nível de ciência com as mulheres cientistas do país. Então, a gente está apoiando mulheres cientistas aqui no país a dar continuidade às suas pesquisas, justamente para a melhoria do nosso sistema de saúde aqui no país. Maravilhoso, maravilhoso. E a gente falou sobre Mulheres do Brasil, eu vou dar uma pequena pausa, um intervalinho rápido, e no próximo bloco eu quero falar sobre esse projeto, que você é uma das idealizadoras, junto com a dona Luísa Trajano, né, do grupo Magazines Luiza. Então, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Estamos de volta no Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. Muito obrigada para você que está ligadinho aqui comigo na Jovem Pan, através das nossas redes sociais, pelo YouTube. Essa entrevista vai para o podcast também. Comigo aqui a Anete de Castro, ela que é vice-presidente do Grupo Mallory, e a gente está batendo um papo super bacana, falando sobre saúde, política, negócios, economia. E eu queria falar agora, Anete, que a gente, no primeiro bloco, a gente falou um pouquinho sobre Unidos pela Vacina, que foi realmente um projeto muito entusiasta, né, dessa união de força aí do Grupo Mulheres do Brasil. Mas o Mulheres do Brasil tem várias frentes em relação ao social, né, a projetos incríveis envolvendo mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente. O Grupo Mulheres do Brasil, a gente tem 25 comitês que agem em várias áreas. Obviamente, a gente tem áreas especificamente para mulheres, como violência contra a mulher, mas a gente tem, e também, especialmente agora, a gente tem Pula para 50, onde a gente quer botar 50% de mulheres na política, gente. A gente acredita que isso tem que ser uma das nossas metas, mas a gente trabalha em todas as áreas da nossa sociedade, porque o nosso objetivo é que a sociedade civil abrace as necessidades do país e a gente doa os nossos conhecimentos e as nossas competências para um Brasil melhor. E em cada região, a gente tem núcleos em todos os estados do país, e em cada núcleo a gente abraça aquilo que é nacional e também aquilo que é da nossa região. E, obviamente, aqui quando a gente abriu, vai fazer 6 anos agora, a gente não podia deixar de trabalhar com os artesãos aqui do Ceará. A gente tem mais de 300 mil artesãos aqui nessa região. Que é um projeto chamado Terra Artesã, né? Então, a gente começou cuidando das artesãs, trabalhando na curadoria, comercialização,
a gente levou elas para a Europa, para exposições, e, em geral, a gente fazendo a nossa parte. Quando a pandemia chegou, a gente percebeu que os nossos artesãos pararam. Ó, e por falar em artesão, Anete, eu sabia que eu ia te entrevistar hoje. Ó, quem está acompanhando a gente pelo YouTube, eu tô aqui com Eu também. várias coisinhas. Olha que lindo esse colar que eu amo, artesanato local, brinco. Eu adoro. Eu invisto muito no artesanato local. Primeiro porque eu acho linda a cultura nordestina e segundo porque fica lindo, né, Anete? É isso mesmo. É muito lindo. Mas eu te interrompi porque eu tinha que mostrar o nosso artesanato local. É isso mesmo. A gente precisa divulgar, e a gente precisa... Porque o artesanato, além de ser um produto que a gente possa gostar de usar ou mostrar, ele é um reflexo da cultura, da história de uma região. Ele nasceu por uma razão dentro da região e ele gera a perenidade da cultura. E a cultura é o que mantém as nossas raízes vivas, não é isso, gente? Mas na pandemia, os artesãos pararam, porque a maior parte do artesanato é vendido para turista. Então, a gente percebeu, a gente começou doando cesta básica durante os primeiros meses da pandemia, mas a gente entendeu que a gente tinha que fazer além. Então, fizemos um projeto, a gente teve o apoio da Magazine Luiza para iniciar o projeto, então eles entraram como patrocinador do projeto e a gente criou um e-commerce justamente para o artesanato aqui do Ceará. Então, nasceu a Terra Artesã, que foi apoiado pela Mallory em toda a sua construção. Então, eu agradeço sempre toda a equipe Mallory que se junta com todos os projetos do Grupo Mulheres do Brasil. E a Terra Artesã nasceu onde a gente revende produtos de vestiário, de cama, mesa e banho, de acessórios, dos nossos artesãos aqui na região. É pelo site, né? É pelo site. Qual que é o site, né? Então, é terraartesã.com.br. É o nosso site. A gente tem a nossa loja no Shopping Salinas, aqui no Ceará também. E a gente trabalha com os produtos dos artesãos e com coleções que a gente cria com o Grupo Mulheres do Brasil e designers locais. E tudo que é arrecadado vai para onde? 100% de toda a arrecadação é reinvestido no projeto. 100%. A gente reinveste em projetos que a gente está fazendo do Grupo Mulheres do Brasil e dos artesãos. Nesse momento, na realidade, a gente tem um projeto que nasceu no final do ano passado, que também foi muito especial para nós. Até a pandemia, a gente dava aula de artesanato no sistema penal aqui no estado. Durante a pandemia, a gente não tinha mais acesso ao presídio e a gente passou a apoiar as egressas do sistema carcerário. Então, a gente montou um projeto onde a gente acolheu as egressas, a gente deu aula de artesanato, a gente trabalhou com um designer local, o Érico Gondim, que foi ótimo durante esse período, e a gente lançou uma coleção que a gente chama Vozes da Liberdade, onde as mulheres egressas ficaram 4 meses com a gente, aprenderam noções de empreendedorismo com a gente, receberam da gente um microcrédito do nosso próprio fundo. Durante a pandemia, o Grupo Mulheres do Brasil, através da Sônia Hesse, a nossa vice-presidente, criou o Fundo Dona de Mim, onde a gente oferece microcrédito para pequenas empreendedoras e aquelas mulheres invisíveis, aquelas mulheres que não têm MEI, gente. Em grupos de 5, a gente trabalha com elas para elas receberem um microcrédito. As regressas que você diz, Anete, desculpa interromper, são as mulheres que elas cumpriram, né, a pena, né? Então, quando saem, elas têm filhos, muitas delas filhos para criar, uma família para poder desenvolver, e saem sem oportunidade de voltar ao mercado de trabalho, né? Se elas já são invisíveis na sociedade, imagine conseguir um emprego. Então, esse projeto tenta fazer justamente isso, fazer com que essa mulher ela seja aceita novamente nesse mercado de trabalho e trabalhando para ela mesma, né? É exatamente isso, Patrícia. A mulher egressa, durante um período, ela continua com tornozeleiro, que cria mais complicações na vida dela também. E a mulher egressa tem muita dificuldade em retornar ao mercado de trabalho. Então, o empreendedorismo é uma opção. E a gente precisa incentivar isso, senão ela cai diretamente nas mãos dos facções quando ela sai do presídio.
Então, a gente fez esse programa que, para nós, era 360. Ela aprendia, a gente dava o microcrédito, ela comprava matéria-prima, então, aprendia a ser empreendedora e a gente garante a compra pela terra artesã. O que a gente precisa agora, a gente vai lançar agora a coleção, é que todos investem e comprem esses produtos para que a gente possa dar continuidade. E esse ano, a gente vai ter uma parceria muito especial com o Instituto Diageo, que também está dentro do sistema penal, o IPF, o Presídio Feminino, que está patrocinando o projeto para mais 3 cursos esse ano com egressas do sistema, para que a gente possa dar continuidade às noções de empreendedorismo com essas mulheres. E o que é mais especial? Porque microcrédito existe em várias áreas, cursos de empreendedorismo existem em várias áreas, mas a gente fica muito junto com essas mulheres, com mentoria, com trabalho psicossocial, e a gente meio que guia elas nesse caminho de retorno. Então, é um projeto que é liderado pela Ethel Whitas, uma especialista nossa em artesanato, e a Vera Lima, que coordena todo o projeto com a gente. A gente tem muitos voluntários, a Cleide, a Gisele, que são voluntários que abraçaram essas mulheres, gente. Eu só posso dizer para vocês que nós ganhamos tanto quanto essas mulheres com essa convivência com elas, porque a gente passa a entender a realidade de vida das pessoas invisíveis nesse país, e são muitas pessoas invisíveis. E por falar nessas minorias, eu queria falar um pouquinho da dona Luísa Trajano, que é uma amiga sua, né? Eu queria saber como que vocês se conheceram, se o projeto trouxe essa proximidade entre vocês, porque ela também virou um ícone, né, de força, de liderança em relação às minorias, e vários projetos, inclusive já queriam até botar a mulher como candidata a presidente da República, tão popular que ela se transformou. Como que começou essa relação de amizade, Anete? Você se conhece da onde? Ela é aquele doce de pessoa realmente que a gente vê nas entrevistas. Eu tenho maior vontade de entrevistar a dona Luísa, você vai me ajudar nesse intermédio, viu? Vou, com certeza. Bem, eu conheço a Luísa há mais de 20 anos. A gente conheceu, obviamente, eu era CEO da Smalltech, a Luísa, presidente da Magalu, então ela era um potencial cliente para mim. Muito difícil como cliente, asseguro vocês, gente, é muito difícil. Você tinha que vender geladeira e fogão lá para ela, né? Mas a gente virou amigo desde o primeiro dia, a primeira vez que eu a conheci, ela veio com o marido dela, infelizmente falecido, o Erasmo, pessoa maravilhosa. E a gente virou mais amigo do que parceiro de negócio, para ser honesto. A Luísa não é um doce de pessoa, mas ela é uma pessoa excepcional. É uma visionária, uma pessoa de coração muito aberta, uma mulher que chegou onde chegou com muita humildade e com um desejo absoluto e muito sincero da gente fazer a diferença, da gente mudar a realidade daquilo que a gente está vivendo. Ela acredita, e eu também, eu creio que você também, Patrícia, e todos nós, esse país não merece estar na situação que está hoje. Não merece. O país é rico, o povo é bom, o povo é acolhedor, o povo é talentoso, a gente tem riquezas naturais, e a nossa política hoje é uma política para os políticos e não é uma política para o povo. E a gente nem para o povo e nem para os empreendedores, empresários, né? Então, porque eu imagino você liderando uma mega indústria, a dona Luísa Trajano também à frente de uma grande empresa. Eu imagino que deve ser difícil para vocês, que são mulheres, líderes, né? E a questão da economia, da inflação, dessa polarização política, não deve estar fácil liderar grandes empresas como vocês lideram, né? Eu diria que, desde que eu estou aqui, eu nunca vi um momento tão complexo. Desde que eu assumi a Maurer, eu nunca tive resultados tão negativos. Desde que eu estou aqui no país, eu nunca vi tanta fome. E creio eu que todos nós temos a obrigação de lutar para mudar isso. E a Luísa, sem dúvida, ela entende isso. Aliás, saiu uma reportagem essa semana falando um pouquinho sobre a situação. O Grupo Mulheres do Brasil é superpartidário, a gente não é partidário, mas a Luísa, realmente, ela foi muito tentada a entrar na política para fazer a mudança, gente. Não porque ela queria entrar na política, mas porque a gente entendia a urgência da mudança.
Mas tomou a decisão, e juntamente com a gente, da gente fazer isso via sociedade civil. Ela até brinca que o filho não deixou, né? É isso mesmo? É um bastidor? É verdade, não é? Mas, sem dúvida, a família, o Fred, a Ana Luísa, a Luciana, sem dúvida, não queriam perder a mãe para esse mundo cruel que é a nossa política, né? Não só a nossa, mas como de todos, né? Você, Anete, você entraria na política para poder fazer a diferença? Eu não nego, eu teria sido tão tentado quanto a Luísa nesses últimos meses, pela situação que o Brasil se encontra. Mas eu creio, bom, já que Luísa não entrou, né, nós vamos seguir pela sociedade civil. E vai ser mais fácil para a pessoa física, né? Não vai ser mais fácil para o país, porque a gente acredita que o país realmente precisa de uma pessoa que tenha simplesmente a sinceridade de fazer a mudança e não a necessidade de fazer política, de ter poder e de dar continuidade ao sistema que está degradado. Para mim, o sistema político do Brasil está degradado. Ele precisa de reforma absoluta e de imediato, né? Como líder de empresa, como que você imagina que vai ser essa retomada aí da inflação, esse pós-pandemia, que também prejudicou muito todos os setores econômicos do país? Vocês têm trabalhado nessa pesquisa para poder entender de que forma agora vai ser possível virar essa página também do problema político que o país enfrenta e econômico? O grande problema é a falta de credibilidade do Brasil, porque com a falta de credibilidade, todas as linhas de crédito são mais caras e nós somos uma empresa espanhola, então é muito mais fácil o nosso grupo investir em outros países do que aqui. Então, a nossa luta para atrair o investimento, para que a gente possa dar continuidade ao desenvolvimento e ao crescimento, é muito maior. E é difícil hoje a gente ter a visibilidade da melhoria. A esperança é que, até o final do ano, o país possa ter um crescimento ao redor de 1,5%, alguma coisa nesse sentido, mas a custo elevado. E essa falta de previsibilidade é o que dificulta a gente nas empresas para tomar uma decisão de investimento, porque a gente está até no momento de transição no mundo que, para crescer para o mundo novo que está chegando, a gente precisa ter investimentos elevados para mudar de patamar, para fazer a transformação digital, para a gente investir, talvez trazer industrialização para o Brasil e sair da China. Por exemplo, Marley é uma empresa que tem uma dependência enorme da China e a gente entende que a gente poderia trazer mais industrialização para cá, em vez da gente ter essa dependência na China. Mas o momento atual não permite a gente fazer tomadas de decisão a longo prazo. E isso que impede a gente. Inclusive, várias fábricas fecharam, né, no Brasil. A Ford foi uma delas, né, que fechou, baixou as portas e se mandou, e várias outras arriscando também essa possibilidade. É triste, né, porque o Brasil ele tem potencial, né, para ser respeitado lá fora, e justamente a gente vai ter que começar de um zero, né, porque foi colocado em xeque esses últimos anos aí a nossa credibilidade. Eu imagino que para uma indústria como a sua vai ser um desafio, né, Anete? É um desafio. Esse ano vai ser um desafio. A gente trabalha na esperança esse ano e, obviamente, é uma esperança de alguma situação mais estável a partir de janeiro, para que a gente possa focar no nosso negócio e não focar nas imprevisibilidades que a política nos traz. Eu acho que esse é o desejo de todas as empresas desse país, poder focar no seu negócio. E o que você acha que está faltando para que o Brasil dê uma retomada, aí uma guinada, que melhore, né? É claro que o atual governo tenta culpar de todas as formas a pandemia, mas o mundo todo passou pela pandemia, né? Aí teve a guerra agora, né, na Rússia. Se não tivesse acontecido nada disso, o que você acha que faltou no atual governo para que, principalmente as indústrias, pudessem contratar mais, gerar novos empregos? E o que você está vendo aí pela frente? Eu diria, não só para cá, mas olhando até a nível mundial, primeiro, a gente tem uma grande falta de lideranças, não é? Eu falo até do meu próprio país, que a gente tem problemas sérios com o primeiro-ministro também. Para mim,
O que a gente está vendo a nível mundial são polarizações. Quando você polariza, você enfraquece a base. O que a gente precisa, no meu ponto de vista, é união. União na busca de um único resultado, que é a melhoria de todos. O que a gente precisa aqui no Brasil é o pessoal olhar para o todo e entender que a gente precisa levar a nossa base. Acho que essa é a primeira preocupação que a gente tem. O 5% da riqueza do Brasil, 5% da população detém 75% ou 80% da riqueza desse país. A nossa base tem que crescer, o nosso povo tem que deixar de passar fome. E a gente precisa entender que, quando isso acontece, as nossas empresas vão melhorar, as nossas indústrias vão melhorar. Quando o nosso povo volta a ter um poder aquisitivo e volta a ter uma paz, que ele não está trabalhando a semana e o mês todo só para alimentar. O nosso povo precisa ter uma esperança. Então, eu acho que essa esperança e essa estabilidade só vai vir através da união e de menos polarização. E o que preocupa todos nós é a polarização que a gente está vivendo. A gente vive essa aqui, a gente está vendo isso na França, a gente está vendo isso na Rússia. E a gente vê que em todos esses países onde você tem essa polarização e você não tem uma união em busca de um resultado global do país, você tem fraqueza. Eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo. Eu acho que a palavra é união. E eu acho que aqui no país, cada um de nós, infelizmente, vai ter que abrir mão de um pouquinho para que a gente possa voltar a alimentar o nosso povo. Quando você alimenta o povo começa a pensar na sua educação, no seu profissionalismo e começa a voltar a viver. É esse patamar que a gente precisa chegar. Você acha que existe a possibilidade da terceira via ainda? Dá tempo? Qual que é? No mercado, a gente pode chamar de indústria, né? No seu caso, é a indústria, né? Nesse mercado que você convive, os bastidores, o que vocês conversam sobre política? É uma terceira via? É tirar o atual governo? O que essas lideranças, enquanto indústria, para a geração de novos empregos e a retomada da economia, o que vocês conversam sobre o assunto, Anete? Bem, é indiscutível que todo mundo gostaria de ter uma terceira via. Eu acho que quando você fala com todo mundo, o voto é contra um e não é a favor do outro. Infelizmente, o tempo está passando para essa terceira via se fortalecer. Existem algumas opções, mas muito frágeis e sem fortalecimento. Mas o desejo, sem dúvida nenhuma, seria isso. Porque isso, pelo menos, tiraria essa polarização que a gente tem no país, que está enfraquecendo o nosso país. A gente não perdeu a esperança. E eu acho que nenhum de nós deve perder a esperança, porque se existe uma pequena esperança disso surgir, a gente precisa focar nisso e se unir para que isso possa acontecer. Nesses quase 4 anos aí de governo Bolsonaro, você chegou a ser recebida alguma vez pelo presidente? Você foi para Brasília? Como que foi essa relação aí com o governo, com o atual governo? Eu, na realidade, eu não sou muito política, então, eu não tive muitos contatos com o governo atual. Tive vários contatos até com assessores de economia e etc. E eu acredito que dentro tem pessoas capazes. Tem pessoas que têm o desejo de construir programas bastante interessantes. Só que isso só vai poder amadurecer com um cenário mais propício, que é justamente esse cenário de união. Enquanto a gente está buscando poder, que creio eu, isso é o objetivo nesse país, nesse momento, os planos e as políticas das pessoas experientes que existem, nesse governo e em outros, vamos ser muito honestos, a gente tem muitas pessoas capazes. Mas o ambiente atual não está propício para o desenvolvimento dessas ações. Então, é isso que a gente precisa chegar. Não sei o que vai vir, mas eu digo com toda sinceridade que eu não perdi a esperança de terceira via. As vendas caíram muito, Anete, nesses últimos anos? A gente... É interessante, a gente teve um 2020, então o primeiro ano da pandemia, eu acho que foi o melhor ano de vendas de quase todas as empresas desse país. As pessoas ficaram mais dentro de casa, cozinhando. Isso, exato. Sobretudo para nós. Precisou da air fryer, precisou do ventilador. Pois é, sobretudo para nós na área de linha branca, de eletroportáteis, tudo que se
se reverte para casa, a gente teve o melhor ano da nossa história. Mas 2021 despencou, gente. Porque o dinheiro acabou, o pessoal já estava mais ou menos abastecido e as indecisões, o desemprego, realmente estavam em alta. Então, 2021 foi muito ruim e 2022 está sendo muito difícil para tudo que é o comércio no Brasil, fora, obviamente, o comércio alimentício. Então, você vê até queda de venda de celulares, queda de venda de linha branca, queda de venda de portáteis, porque o poder aquisitivo se foi. Se foi, o poder Se do foi, consumo gente. é. Quando você está pagando, digamos, R$ 150 um botijão de gás e R$ 600 uma cesta básica, a gente não sobra. Não sobra nada. Então, Aliás, falta, né? Falta. Então, essa é a situação que a gente está tendo, o primeiro quadrimestre para todas as empresas de varejo foram muito ruins. Melhoraram um pouquinho agora, mas é muito naquela esperança ainda. Mas, como eu disse, a gente tem esperança. A gente nunca perde essa esperança para alguma coisa acontecer. Então, para finalizar o programa, eu queria que você deixasse uma mensagem aí de esperança para as mulheres do Brasil, para as mulheres que lideram as indústrias, as grandes empresas, enfim. E o que você quer, o que você pensa, o que você deseja para um Brasil melhor? Então, vou falar primeiro. No Grupo Mulheres do Brasil, a gente lançou 50 mais. Então, a gente quer 50% das mulheres na política, gente. A gente quer mulheres boas que possam agregar. E lembrando, a gente não é contra o homem. Por que a gente está buscando isso? Porque a gente precisa de equilíbrio. E pessoas como eu, Patrícia, deve sentir isso. Muitas vezes a gente ainda se encontra em ambientes muito masculinos. E o equilíbrio é bom para todos, né, gente? A gente não está querendo eliminar os homens, ao contrário, a gente quer viver bem. A gente não vai formar um grande clube da Luluzinha, né? Não. A gente quer viver bem. Então, a gente quer muito mais mulheres boas, sérias dentro da política, isso não tem dúvida. A gente quer que a sociedade civil se une em prol a esse país. Então, primeiro, para todos nós, empresários, industriais, a gente tem uma obrigação absoluta para fazer a nossa parte para esse país. Então, a gente precisa fazer isso, primeiro olhando para dentro, para o nosso quadro de funcionários e assegurando que eles estejam preparados para viver nesse país e que eles estejam bem. E, obviamente, a gente olhando ao redor da gente e a gente cuidando de tudo que está ao redor da gente. Porque eu acho que o primeiro objetivo nosso nesse momento é a gente passar por isso, a gente poder sair desse momento onde todos nós estamos dizendo, puxa, é o melhor momento que a gente está vivendo nesse país. A gente precisa passar isso, botar isso para trás e a gente realizar o grande potencial que a gente tem de riqueza, de conhecimentos, de riquezas naturais, de criatividade que a gente tem aqui no Brasil. A gente precisa ter um ambiente fértil para realizar isso. Então, a gente precisa passar por esse momento onde a política domina a nossa vida. A gente precisa sair disso e entender que a política é feita de servidores públicos que deveriam estar trabalhando para nós e que a gente pode estar realizando aquilo que a gente tem competência e capacidade para fazer. E o Brasil tem uma capacidade enorme de realizar esse potencial. A gente só precisa de um ambiente fértil para isso. E eu creio que se a gente tiver uma cabeça consciente, clara, a gente vai não simplesmente pensar no voto para presidente, vamos votar para aquelas pessoas boas a nível de deputado, a nível de governo. Vamos ter um voto consciente, gente, para a gente votar para as pessoas que querem o bem para esse país. Com certeza. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar, porque o país é excepcional. É um momento propício no mundo para a gente crescer, devido a todas as polarizações que a gente vê ao redor do mundo. Então, o Brasil poderia ser uma grande liderança nesse mundo, e é isso que a gente deseja. Anete, a gente podia passar aqui 1, 2, 3 horas conversando. Eu estou tão feliz agora também em fazer parte do Mulheres do Brasil. Eu estava conversando com você num evento que nós participamos, que é justamente isso, a gente tentar utilizar... Eu tento utilizar minha profissão de forma social também, né? Porque o jornalista é um formador de opinião, ele pode usar o poder que ele tem em mãos, né, para o bem ou para o mal. Eu decidi escolher para o bem. Então, você também pode contar comigo no que for necessário. Estamos juntos, né, como diz o outro. E manda um recado para a dona Luísa também, para poder passar uma entrevista aqui comigo. Pode ser pelo online, a gente faz um Zoom, porque ela realmente é uma mulher que inspira outras mulheres como você.
Então, é um prazer sempre falar com mulheres tão poderosas como você, como a dona Luísa. Muito obrigada pela tua participação aqui hoje, neste sábado, viu, Anete? Tá bom, Patrícia, obrigada. E vamos continuar a nossa caminhada juntos. Obrigada, viu? E para você que ficou ligadinho comigo até agora, meu muito obrigada. Essa entrevista vai estar no podcast, no YouTube, aqui pela rádio. Então, acesse as nossas plataformas, que tá tudo lá. A gente se vê semana que vem com mais uma pauta interessante aqui no seu Jornal da Manhã. Tchau!